Olá, alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos continuação aos estudos dos pronomes. Veremos especificamente em relação aos pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Relembrando um pouquinho do que nós estudamos, lá no primeiro módulo, o módulo 14, sobre pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento, nós vimos também acerca de que existem três pessoas no discurso, certo? Que é a primeira pessoa, o emissor, que é quem fala, a segunda pessoa, o receptor, que é com quem se fala, e a terceira pessoa, que é o assunto, tá? Ou referente, que é de quem se fala. Então, prosseguindo, temos então os pronomes possessivos, que, como o próprio nome já diz, indica posse, possessivos, posse, em relação a algo, tá? São aqueles que indicam posse de algo, indicando relação entre o possuidor e a coisa possuída, certo? Então, quando eu falo minha casa está sendo pintada, então, se é minha, tá? Aqui o pronome possessivo indica uma relação direta aí entre minha, né? O fato da casa, né? Desse algo ser meu. Aqui temos uma tabelinha, né, que vai relacionar aí essas pessoas que eu falei aí no início sobre as pessoas no discurso, tá? Primeiro aqui, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então aí, pronome, primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Terceira, seu, sua, seus, suas. Lá no plural, nós temos nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Pronomes possessivos, então relacionando com as pessoas que são o emissor, o receptor e o assunto. Aqui, temos outras significações para os pronomes possessivos, ou seja, eles não vão sempre estar indicando essa relação de posse. Porque, por exemplo, olha, quando nós dizemos, meu senhor, posso ajudá-lo? Tá? Aqui nós temos o pronome meu, tá? Mas que aqui nesse caso ele indica uma ação respeitosa, tá? Um chamamento, tá? De algo que demonstra respeito, tá? E não indicando a posse de alguém, tá? Olha, fiquei feliz pelos seus 40 anos. Aqui os seus, ele já vai estar ligado, né, com uma aproximação, né, de valor, tá? E não também com a relação de alguém, né, ter posse sobre um outro alguém, tá? Já os pronomes demonstrativos, o autor define que são aqueles que indicam, tá, uma localização de uma pessoa ou de uma coisa designada em relação às três pessoas do discurso, que é o que a gente vem falando aí no decorrer da aula. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Então, vendo aqui, temos os pronomes, né, os pronomes demonstrativos, que são este, esta, estes, essas e isto, esse, essa, esses, essas e isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando a gente fala esses primeiros aqui, que é este, essa, estes, essas e isto, quando em relação ao tempo, tá, ele indica o presente. E no espaço, ele vai indicar que está perto da pessoa que fala, que é a primeira pessoa do discurso, ou seja, o emissor. Quando a gente diz esse, essa, esses, essas e isso, vai estar falando em relação ao tempo, no passado ou no futuro próximo. Quando na relação do espaço, tá? Ele vai indicar que está perto, tá? Da pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa do discurso, ou seja, o interlocutor. E aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, ele está num passado distante, tá? E se refere e indica o que está distante, tanto da pessoa que fala, tá? Que é o emissor, quanto da pessoa com quem se fala, que é o interlocutor. Aí vejamos, então, os primeiros exemplos aqui em relação ao... primeiro, em relação ao espaço, tá? Olha, não gostei dessa blusa, tá? Então, aqui, o não gostei desta blusa indica que a blusa está perto de quem fala, ou seja, da primeira pessoa do discurso. Quando eu falo, esse estojo é meu, tá? Demonstra que o pronome esse aqui, tá? Está relacionado à segunda pessoa do discurso, ou seja, está próximo
da pessoa com quem se fala. Esse estojo é meu. Agora, pegue aqueles papéis. Aqui, já aqueles, tá? Como nós vimos aí anteriormente, ele vai estar, né, nem próximo, nem da primeira e nem da segunda, tá? Ele vai estar distante das duas. Então, ele vai estar próximo da terceira pessoa do discurso, tá? Ele vai estar próximo ali o seu referente. Agora, aqui, em relação, tá, ao tempo, né? Que pode ser lá passado, um passado distante, ou o presente, tá? Ou um futuro. Aqui, essa noite será uma boa noite. Então, esta noite pode ser que ela vai ocorrer, né, no futuro próximo, ou que ela está, né, num período vigente, que ela já está ocorrendo, que nós já estamos, por exemplo, fala essa frase no período da noite, ou que ela está para ocorrer. Nesse mês, tivemos ou teremos problemas. Aí aqui, nesse, tá? Já vai indicar essa relação de que nós tivemos, né? Que foi um passado que ocorreu próximo, ou que teremos, ou seja, que está ocorrendo também. Agora aqui, naquela época, então esse naquela indica, então, aquele passado lá distante, né? Que já ocorreu e já acabou por um determinado tempo maior, mais longo. Agora, os pronomes indefinidos, tá? Então, como o próprio nome diz, indefine, tá? Algo que a gente não vai conseguir definir, não vai conseguir saber. Porque eles se referem à terceira pessoa, tá? Ok, nós sabemos que é a terceira pessoa, mas nós não conseguimos definir claramente quem é essa pessoa estando, tá? Na colocação de terceira pessoa. Porque, olha, a terceira pessoa do discurso de modo impreciso, indeterminado e genérico. Porque quando eu falo, alguém chamou você, tá? Alguém. Mas esse alguém é quem? Não sabemos. Ela se torna imprecisa, indeterminada e genérica. Aí quando a gente fala também, tudo foi feito corretamente. Então, tudo que algo foi feito, mas nós não sabemos determiná-lo. Aqui temos a tabelinha, porque os pronomes indefinidos, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Aí aqui, né, temos vários, eu não vou ler todos, né, vou citar alguns que o próprio alguns, né, é um pronome definido, então vejam aí, algum, alguns, alguma, algumas, nenhum, nenhumas, todo, todos, toda, todas, outros, outra, muita, muitas, certas, certas, várias, várias, tanto, tantos, quanta, quantas, quaisquer, qualquer, tal, tais, qual, quais. E os invariáveis são alguém, algo, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, quem, tá? E eles também podem ser indefinidos e interrogativos, sendo variáveis e invariáveis. Olhem, qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, que e quem, tá? E quando eles são assim, pronomes indefinidos interrogativos, tá? Eles podem fazer perguntas diretas ou perguntas indiretas. Vejam aí nesse primeiro caso, tá? A mãe perguntou ao filho, quem fez isso? Qual é a sua mochila? Então, aqui a gente vê, tá, que aí é uma pergunta claramente, ela está fazendo uma pergunta direta, tá? E como aí, ó, tem o quem e tem o qual. Então, voltando aqui nessa tabelinha, tá? Nós vemos aí, ó, quem, pronome indefinido invariável e qual pronome definido variável. Então, há a presença dos dois aí, tá? Mas aqui é uma pergunta direta. Aí, no segundo caso, a mãe perguntou quem havia feito aquilo e qual era a mochila dele. Agora, aqui já é uma pergunta indireta, tá? Olha, perguntou quem. Então, a gente mostra que alguém, né, falando por outro, certo? Perguntou quem havia feito. A mãe perguntou. Agora, aqui já mostra, né, que a própria pessoa do discurso fala. Quem fez isso? Qual a sua mochila? Agora, aqui não. A mãe perguntou quem havia feito e qual era a mochila dele, certo? Então, aqui nós fizemos uma breve explicação, tá? Eu mesclei aí as explicações que o autor da apostila de vocês traz em relação a essas três classificações dos pronomes. Na nossa próxima aula, né, nós entraremos no próximo módulo, que vai falar então sobre os pronomes relativos, tá? Pra gente fechar esse assunto dos pronomes. Por ele ser mais extenso, os pronomes relativos, nós vamos discutir em uma única aula, tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês, peço para que vocês assistam a minha videoaula, leiam esse conteúdo, tá? Anotem as dúvidas, reflitam, tá? Para que a gente possa discutir mais a nossa aula online.
Eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima. Muito obrigada!